Olá, bom dia a todos. Gostaria de compartilhar com vocês mais uma porção da Palavra de Deus para a nossa edificação. E hoje eu gostaria de abordar uma das muitas exortações que Paulo escreve nas suas epístolas. E para o nosso texto de base, gostaria de estar lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 1, onde Paulo vai estar então fazendo a sua exortação, um encorajamento positivo à maneira de viver dos tessalônicos. Vejamos. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo, e eu amo o que vem depois disso, continueis progredindo cada vez mais. Os tessalônicos aqui, da igreja de Tessalônica, que foi fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária, está aqui encorajando os tessalônicos, né? Que eles receberam de Paulo, né? E foram ensinados quanto à maneira como eles deveriam viver e agradar a Deus. E efetivamente eles estavam fazendo isso. Eles estavam vivenciando aquilo diariamente com muito fervor e temor. Mas Paulo está exortando aqui os tessalônicos, dizendo: continueis progredindo cada vez mais. Isso é maravilhoso. Essa é a nossa vida em Deus, a nossa vida cristã. Deus espera que nós possamos progredir cada vez mais, que nós devamos ter uma continuação da nossa progressão diária. Deus nunca planejou para nós a estagnação, o desencorajamento, a frustração, muito pelo contrário, Ele espera que nós possamos progredir cada vez mais em tudo aquilo que nós estamos fazendo agora como filhos de Deus, como novas criaturas em Cristo Jesus, porque tudo que nós praticamos agora são obras que vão glorificar a Deus. E Ele espera que nós possamos progredir cada vez mais, de glória em glória, melhorando cada vez mais até podermos alcançar a excelência. É isso que Deus espera de nós, a excelência, e Ele nos dá condições para que nós possamos viver isso. E Paulo está exortando aqui os tessalônicos a progredir cada vez mais naquilo que eles estão fazendo. E quando nós lemos o capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, nós podemos ver qual foi a repercussão da salvação dos tessalônicos. Vejamos, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, ou seja, que acesso nós tivemos no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Paulo está dizendo aqui que houve realmente uma repercussão da fé dos tessalônicos para com Deus. E isso é muito importante, porque Hebreus 11:6 nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E os tessalônicos estavam agradando a Deus através da fé deles. E eles mesmos proclamavam com que acesso Paulo teve aos tessalônicos para trazer a palavra de salvação em Cristo Jesus. Eu digo que foi uma semente plantada em boa terra, em terra boa, que deu fruto 100%. Os tessalônicos abraçaram o evangelho de coração aberto como uma terra fértil e estavam realmente
realmente cheios da presença do Senhor, estavam tendo uma fé de tal forma que essa fé estava sendo repercutida em todo lugar. E eu louvo a Deus e peço a Deus que nós hoje possamos ter esse acesso, assim como Paulo teve acesso junto aos Tessalônicos para trazer a salvação em Cristo Jesus, que nós também possamos ter nos nossos dias esse acesso junto aos povos pagãos, junto àqueles que estão perdidos nas trevas, porque os Tessalônicos eram idólatras e eles abandonaram a idolatria para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Que isso seja uma realidade, possa ser uma realidade nos nossos dias, que nós também possamos ter esse acesso junto aos povos pagãos, junto àqueles que estão perdidos nas trevas. Amém? Então, na continuação, nós temos o versículo 2 que nos diz: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santidade e honra, e não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Paulo conhecia a realidade dos tessalônicos pagãos que não conheciam a Deus, a prática da prostituição, da lascívia, tudo aquilo que não era honesto, tudo aquilo que era injusto, tudo aquilo que não glorificava a Deus. E nós podemos ver também em 1 Pedro, que ele dá uma ênfase sobre isso. 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 14 a 16, ele nos diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Nós todos, antes de recebermos Jesus, nós estávamos todos na ignorância, praticando obras pecaminosas, obras que não glorificavam a Deus. Mas agora, como filhos da obediência, nós não devemos nos amoldar às paixões que nós tínhamos antes na nossa ignorância. E o apóstolo continua dizendo: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo. Tornai-vos santo também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Há um apelo aqui para que nós possamos ser santos em todo o nosso procedimento, em toda a nossa conduta, em todo o nosso agir. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Nós servimos um Deus santo e sem santidade ninguém verá a Deus. Amém? Então, no versículo 6 a 8, nós continuamos: e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Paulo está dando ênfase cada vez mais forte à necessidade da santificação. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desarte quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, e que também nos deu o seu Espírito. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós devemos manter o nosso corpo em santidade e nós devemos procurar a pureza para o nosso corpo, que agora é o templo do Espírito Santo. A justificação. É importante saber que a justificação livra o homem da condenação do pecado, mas não faz dele imune à sua influência. Nós somos justificados através do sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, e nós somos justificados e livres, né, da condenação do pecado. Mas esta justificação não nos protege da influência do pecado. Enquanto nós estivermos neste mundo com este corpo corrupto, nós seremos sempre tentados pelo pecado. Nós sempre seremos tentados pela influência do pecado. Mas uma vez que nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus, o homem entra num processo de crescimento espiritual que visa protegê-lo contra a influência do pecado.
E a este processo nós chamamos santificação. Nós passamos pela justificação e, na continuação, nós entramos num processo de crescimento espiritual, que é o processo de santificação na nossa vida. É isso que vai nos proteger contra toda a influência do pecado. É isso que vai nos fazer crescer de uma forma madura espiritualmente. E nós vamos estar, então, crescendo e sendo santificado dia após dia. Paulo dá a ênfase nessa santificação e o Senhor nos fala através da sua palavra que nós devemos ser santos, assim como Deus é santo. Amém? No versículo 9 nos diz: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, amo isso. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Os tessalônicos estavam sendo instruídos por Deus a praticar o amor fraternal. E isso eles estavam fazendo por toda a Macedônia. Eles estavam vivenciando isso dia após dia, com temor, com fervor, porque eles aceitaram de bom grado, com coração alegre, a salvação em Cristo Jesus. Mas Paulo está aqui encorajando eles. Eu sei que vocês estão fazendo isso efetivamente, praticando dia após dia o amor fraternal que vocês aprenderam do próprio Deus, mas eu digo para vocês, irmãos, progredistes cada vez mais. Há uma necessidade de uma progressão. Vocês devem buscar essa progressão diária, cada vez mais. E cada vez que nós praticamos algo, nós nos tornamos bons naquilo, não é mesmo? Deus espera isso de nós, porque nós estamos progredindo para algo maior, para uma excelência. É isso que Deus espera de nós, a excelência. E Deus está nos capacitando a isso. Deus nunca planejou uma frustração. Deus nunca quis que nós parássemos no meio da nossa caminhada, desistíssemos, desencorajados. Muito pelo contrário, tudo aquilo que nós estamos aprendendo agora, as boas obras que vão glorificar a Deus, o nosso comportamento, a nossa vida de santidade, todas as nossas atitudes, Deus espera que nós possamos continuar progredindo cada vez mais, vivendo uma vida de santidade que vai glorificar a Deus. E nós devemos fazer igual Paulo, em Filipenses, ele diz: mas uma coisa faço, e nós devemos fazê-lo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós devemos abandonar a nossa velha natureza, as nossas atitudes, os velhos hábitos, as nossas ações pecaminosas, e nós devemos prosseguir para o alvo que é Jesus Cristo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus tem algo maravilhoso para nós, Deus tem uma vocação em Cristo Jesus para nós e nós devemos progredir, nós devemos continuar, nós devemos esperar aquele dia maravilhoso da segunda volta de Jesus. Paulo estava preparando os Tessalonicenses exatamente para a segunda volta de Jesus e eles estavam realmente ali cheios de fé, cheios de expectativa pela segunda volta de Jesus. Hoje nós sabemos que Cristo ainda não voltou, mas nós aguardamos a sua volta. E enquanto isso, nós devemos nos preparar, nós devemos nos santificar, nos purificar e nós devemos progredir cada vez mais. Amém? Oremos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra que é poderosa para nos transformar. Obrigada, Senhor, por esta exortação de Paulo aos Tessalônicos que nos concerne assim, Pai, para que nós possamos estar progredindo cada vez mais, que nós possamos perseverar, que nós possamos continuar, Senhor Deus, adiante de nós, para o alvo que é Cristo, para a nossa suprema vocação, o prêmio da nossa vocação em Cristo Jesus, em Deus.
ou no nome de Jesus, ó Pai, fortalecendo-nos cada vez mais, para que nós possamos deixar para trás a nossa velha natureza, os velhos hábitos, e nós possamos prosseguir para o alvo que é Cristo, nos santificando dia após dia, e que tudo que nós fizermos seja para a honra e glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Então, que Deus continue fortalecendo você, capacitando você a continuar a crescer, a progredir cada vez mais. Isso Deus espera de nós, que nós possamos realmente alcançar a excelência. É possível? É possível. Com Deus tudo é possível. Para Deus não há nada impossível. E se tu creres, tu verás a glória de Deus. Amém? Continua na tua fé, continua no teu testemunho, crescendo de glória em glória. Essa é a vida do cristão. Nós prosseguimos, nós temos um alvo a ser alcançado e nós prosseguimos para esse alvo, sem desistir, sem desencorajar, sem nenhuma frustração, mas prosseguindo, sabendo que nós somos a habitação do Espírito Santo e sabendo que Deus tem nos dado o poder para vencer dia após dia. Amém? Que Deus continue a fortalecer a sua vida e nós te aguardamos para para uma próxima oportunidade, assim Deus permitindo. Até mais e continue a crescer mais e mais, a progredindo mais e mais para a honra e glória do nosso Deus. Amém? E até mais.